Olá, tudo bem? Meu nome é Humberto Júnior, eu sou pediatra de formação e estou aqui hoje para tratar de um tema extremamente importante para todas as mães e para todas as crianças, que é falar sobre o calendário vacinal. Veja bem, o calendário vacinal ele foi proposto no intuito de se evitar uma série de doenças prevalentes na infância. Então, desde o nascimento, a criança já recebe algumas vacinas, no caso são duas, a BCG e a hepatite B, e ao longo de sua vida ela vai recebendo outras vacinas de acordo com esse calendário, para se tentar justamente evitar agravos e doenças que são preveníveis através desta vacinação. Veja bem, existe um calendário vacinal proposto pelo Ministério da Saúde, existe também um proposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em que, na maioria dos casos, eles são bem semelhantes. Pode existir uma ou outra vacina diferenciada, principalmente no mercado privado, mas a verdade é que a grande maioria de doenças são preveníveis através do calendário vacinal do Ministério da Saúde. É importante que a mãe tenha essa consciência de seguir este calendário, de não perder nenhuma vacina, para que sua criança esteja verdadeiramente imunizada e pronta para enfrentar os possíveis agravos que, com certeza, durante a sua vida podem e, em alguns casos, levam a criança a ter a doença, seja ela qual for. Bem, na verdade, existem algumas diferenças, que são poucas, né? E na maioria das vezes é que no setor privado existem vacinas com um espectro maior de ação. Então, o Ministério da Saúde vem tentando diminuir essas diferenças, né? É tanto que esse ano introduziu algumas vacinas e vem introduzindo para justamente aumentar o espectro de ação e fazer com que essa criança fique imune a uma gama de patologias que existem e que antes não eram cobertas pelo calendário vacinal do Ministério. Veja bem, a questão da dose é porque durante a criação da vacina notou-se que doses extras daquela vacina conferem uma imunidade maior. Então, existem algumas vacinas que com apenas uma dose nós já conferimos imunidade à criança. Já outras, é preciso fazer 2, 3 doses e ainda mais um reforço para que mantenha um nível de confiabilidade com relação à prevenção das doenças. Existem contraindicações absolutas e relativas. As absolutas são crianças imunodeprimidas que vão ser vacinadas com vírus vivos. E aí a gente pode citar cachumba, rubéola, a própria BCG. Desde que essa criança seja imunodeprimida, existe essa contraindicação. Ou crianças que apresentaram algum tipo de reação alérgica a uma primeira dose da vacina ou algum componente que exista na vacina, como por exemplo a vacina contra a gripe, que crianças que têm alergia ao ovo não podem fazer uso desse tipo de vacina. Veja bem, essa questão de reação alérgica, isso é muito relativo. Existe uma vacina, que é a DPT, que é a que causa mais reação. É bom que se diferencie. Uma coisa é reação adversa, outra coisa é alergia a algum componente da vacina. Então, a reação ela pode existir, seja com febre, seja com alguma lesão eritematosa, né?
E isso não constitui um caso alérgico. Quando efetivamente apresenta algum quadro de alergia, nós podemos lançar mão de outros tipos de vacina, como é o caso da DTPA, em que ela é acelular e, consequentemente, não vai apresentar aquela reação ou aquela alergia que apresentou num primeiro momento. Sim, são consideradas normais, né? Principalmente quando você tem vírus vivos, né? Quando você aplica com vírus vivos, que é o caso da tríplice viral, né? Ou mesmo da tetraviral, em que pode sim acarretar algumas reações, principalmente e notadamente a febre, né? Ou um edema local, com endurecimento também, mas que com o passar do tempo, geralmente em até 72 horas, esses sintomas são revertidos, principalmente com o uso de antitérmico e de compressas para reverter esse quadro. Veja bem, como eu falei, existem contraindicações relativas e absolutas. Se a criança está na vigência de um quadro agudo, é prudente que você aguarde um pouco para que faça essa vacina a posteriori. Agora, se é uma febre baixa, se é uma doença viral, né, não existe uma contraindicação para que essa vacina seja realizada. Ela pode ser feita tranquilamente, sem nenhum risco para a criança. Sim, a questão dos prazos, ela é muito importante. Por quê? Porque existe o período correto e um intervalo correto para que cada vacina seja feita. Então, por exemplo, o rotavírus, ele é feito com 2 e 4 meses de idade. Se você perde esse período, esse tempo, ela já não vai ter uma eficácia tão poderosa, assim como outras vacinas que têm intervalo de tempo de aplicação em média de 2 meses, ou até mesmo um reforço que é feito após um certo período, e que, se você não contempla essas etapas, você muitas vezes tem que reiniciar essa vacinação do zero, e isso acarreta despesas extras, né, para o Ministério e para a saúde como um todo, e por isso a gente pede sempre para que a mãe tenha muito cuidado com o cartão de vacina, siga religiosamente as datas pré-estabelecidas, que não perca essa oportunidade, porque afinal de contas é uma defesa a mais que está sendo colocada para a sua criança, e sem dúvida nenhuma é bem melhor você vacinar e prevenir do que depois tratar doenças e até complicações que essas patologias podem apresentar. Na verdade, não existe um horário pré-definido. O que existe é que, na maioria dos casos, é feito no horário comercial em que o posto de saúde está aberto. O que é importante realmente não é o horário que a vacina é feita, e sim como ela está sendo acondicionada. Na maioria dos casos, ela tem que manter uma certa temperatura, então tem que ficar em refrigerador para não perder a sua eficácia. Isso sim é importante. Veja bem, a diferença em gotas, principalmente, são aquelas doenças que você acaba adquirindo ou através de água contaminada ou alimentos. Então, por isso que é feita através de gotas. Já as injetáveis são de outra classe, né? Outra diferença importante entre gotas e injetável é que, geralmente, a injetável são vírus mortos, tá? São vírus inativados, enquanto que na via oral são vírus atenuados. Então, se eu fosse pegar a vacina injetável e colocasse em gotas para a criança tomar, fatalmente ela não teria efeito nenhum, porque seria eliminada pelas fezes. Então, a diferença básica é essa. Enquanto que a via oral são vírus atenuados, a injetável são vírus inativados. Sem dúvida nenhuma, é importante se ter a certeza de que a criança ingeriu aquela vacina. Se ela colocou para fora, então certamente não houve a sensibilização e seria indicado realmente repetir essa dose.
A questão do uso de medicamento com a vacinação, isso aí deve-se ter cuidado que tipo de medicação a criança está usando. Se for uma medicação que cause imunodepressão, que diminua as defesas da criança, aí tem que se sentar com o médico e ver a melhor forma de dar um intervalo dessa medicação para que a vacina efetivamente seja feita. Seja ela catapora, seja ela rubéola, seja ela cachumba, porque afinal de contas são vírus vivos. Então, se a imunidade da criança está baixa por conta de algum medicamento, algum imunossupressor, então essa doença pode acabar acontecendo nessa criança. Então, nesses casos específicos, é bom conversar com o seu pediatra para ver a melhor forma de administrar essa vacina. Sem dúvida nenhuma. Para que o governo adote uma vacina e coloque no seu calendário vacinal, é preciso que essa vacina tenha sido bem estudada, que tenha sido realizada em largo espectro e que a confiança dela seja total. Então, eu digo sem medo de errar que todas as vacinas presentes no calendário vacinal do Ministério da Saúde são eficazes e são seguras. Não tem que ter medo em fazer a vacina, muito pelo contrário, sigam corretamente o calendário vacinal e vocês vão estar dando uma proteção a mais para a sua criança. Bem, pessoal, essas eram as informações que eu queria passar para vocês. Eu espero que tenha sido extremamente proveitoso. Agradecer ao pessoal da TV Sol pela oportunidade e pelo convite. Espero efetivamente que vocês vacinem suas crianças para que elas fiquem bem. Então, eu espero que vocês possam aproveitar esse momento e que qualquer dúvida que existe, procure o seu pediatra, converse com ele, veja a melhor forma para que sua criança tenha sempre o melhor. É a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.